A Mercedes sabia do regulamento turbo híbrido antes de todo mundo? O domínio da Mercedes a partir de 2014 foi algo que tornou a Fórmula 1 muito mais previsível que o normal. Foram 8 anos de títulos consecutivos, um domínio nunca antes visto. Entre 2014 e 2021, a Mercedes só não venceu um campeonato com um piloto, que no caso foi o último. E quando se fala disso, muitos citam que a Mercedes só ganhou tudo isso porque supostamente teve informações privilegiadas antes da mudança de regulamento de 2013 para 2014. Mas será mesmo que a Mercedes sabia antes de todo mundo quais as supostas provas? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Será que a Mercedes sabia de tudo isso antes de todo mundo? Para 2014, o regulamento técnico dos carros de Fórmula 1 mudaram, principalmente o motor, que deixou de ser um V8 sem turbo para ser um V6 turbo híbrido. Com um novo sistema de recuperação de energia, queria alimentar a potência do carro com uma bateria de maior capacidade. Em resumo, os carros passariam a ser alimentados por um motor à base de energia vinda da combustão e também da eletricidade. A mudança era nítida pelo som. Os carros de Fórmula 1 saíram de soarem como Godzilla para serem como gatos com um pigarro na garganta. Enfim, das equipes que criaram motores, a Mercedes foi a que mais acertou a mão, o que era uma ameaça direta à Fórmula 1, que tentava colocar os carros mais próximos possíveis e transformar as disputas mais competitivas, digamos assim. E olha que eles tinham acabado de vir de uma hegemonia que era da Red Bull entre 2010 e 2013, mas pelo menos naquela época ainda tinha competição entre as equipes. A partir de 2014 isso não aconteceu basicamente. Quando a Mercedes começou a temporada, a primeira do domínio, o mundo inteiro já tinha percebido que era a vez dos alemães de dominarem a Fórmula 1. No futuro a gente saberia que quem tivesse o melhor motor teria uma vantagem muito considerável nas pistas. E assim foi até 2021. Os títulos sendo empilhados pela Mercedes, 8 de construtores e 7 de pilotos. Uma era de eficiência mercedista que ninguém poderia colocar defeito algum. Ou será que poderia? E é aí em que entram as teorias da coisa. Teria a Mercedes recebido informações privilegiadas que a ajudaram a criar um motor super potente? Será que ela já sabia do novo regulamento antes de todo mundo? Será que foi a Mercedes quem fez o regulamento aos moldes em que só ela pudesse dominar? Existe uma lenda que é a seguinte: Niki Lauda teria dito a Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, que a Mercedes já estava trabalhando no projeto do motor turbo híbrido desde 2007, 7 anos antes da implementação desse novo regulamento, ano em que a equipe sequer tinha um time na Fórmula 1, se a gente desconsiderar, claro, a McLaren, que era a equipe de fábrica dos alemães na época. É uma lenda de internet isso que eu falei agora, mas o que eu tenho a te contar a seguir é possivelmente um argumento. Em 2015, Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, deu entrevistas em que dizia os motivos da Mercedes ter começado tão bem naquele novo regulamento. Ele disse: eles sabiam um pouco mais sobre as unidades de potência porque o pessoal da Mercedes estava mais próximos com a Federação Internacional na definição do conceito desse motor. É por isso que eles tiveram um início tão forte no passado e estão mantendo a vantagem agora. E considerando o histórico recente de Bernie Ecclestone enquanto fala, não sei se dá para considerar isso como uma verdade ou era só ele tentando alfinetar a Mercedes por diversão. Enfim, anos após essa declaração, um suposto ex-engenheiro da Mercedes deu uma entrevista em um podcast e disse que os alemães testaram antes as regras que foram aprovadas pela FIA para a mudança do regulamento de motores da Fórmula 1 em 2014. Depois, a gente descobriu que o suposto engenheiro era Sam Bird, hoje piloto da Fórmula E e também ex-piloto de testes da Mercedes. Ele teria dito no clipe que teria testado algumas coisas que posteriormente foram adotadas pelo novo regulamento, o que em tese faria a Mercedes ter testado algo que nem mesmo tinha sido aprovado ainda, isso no começo da década passada. Infelizmente, perdi um trecho desse vídeo que viralizou no começo do ano, mas garanto que alguém tinha dito isso no vídeo. Vocês vão ter que acreditar em mim. E numa busca rápida você também encontra mais teorias sobre. Algumas dizem que por conta desses testes e da Mercedes ter ajudado a FIA a moldar o novo regulamento, a equipe teve uma vantagem por obviamente já saber de coisas que as outras equipes sequer imaginavam ou sequer haviam testado ainda. No entanto,
fica muito mais no campo dessa teoria. Entrevistas aqui e ali, mas sem uma prova concreta ou uma nota oficial dizendo que é ou não é, que foi ou que não foi. Curioso que o histórico da Fórmula 1 tem dessas, né? O jogo político é muito forte e sempre que uma equipe tiver uma oportunidade de ter uma vantagem em relação às outras, ela fará. Seja Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, qualquer uma. Enfim, teoria ou verdade, a Mercedes dominou a Fórmula 1 e todos nós vimos como. Foi na pista, e mesmo que teoricamente tenha uma certa vantagem em relação às outras, estas demoraram bastante para alcançá-la, seja por problemas internos dessas mesmas equipes, ou só pela Mercedes atraindo os melhores profissionais das outras para si. No fim, essa é a teoria de hoje. A Mercedes realmente dominou a Fórmula 1, mas se a gente considerar só o que o Bernie Eccleston e o Sam Bird falaram, talvez a Mercedes tenha tido uma pequena vantagem em relação às outras, por em tese ajudar a FIA a criar o novo regulamento. Ou então, é só uma teoria barata e a Mercedes dominou tudo na pista mesmo. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha disso tudo e não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para ver meus próximos vídeos. Essa foi mais uma teoria da conspiração aqui no F1, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.